Boa noite a todos que estão acompanhando a série de Bereshit. Estamos na aula 16. Vamos falar hoje sobre a Torre de Babel. Então a gente está na Parashá de Noé, no capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Vamos antes dizer que essa é a parte, uma das partes da Torá, o maior incógnita que tem, que a Torá fala mais por alto o que realmente aconteceu. Ou seja, ela fala muito de leve o que aconteceu, então realmente é algo muito profundo. Que se é que a gente tem acesso, e a gente vai tentar entender um pouco do que aconteceu. Mas antes de começar no Torre de Babel, vou recapitular um pouco do que a gente falou no final da aula passada, que é muito importante para a gente, o final da aula passada. Não só para essa aula, mas para da partir de agora até o final de Bereshit vai ser importante isso que a gente falou. A gente falou o seguinte, que quando saiu da quando saiu da Arca de Noé, tinham 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. Eram 3 filhos. A gente vê as características de cada um desses 3 filhos, e desses 3 filhos gerou 70 povos. Então passaram a existir 70 povos no mundo. Pelo judaísmo, esses povos até hoje, como se fosse que até hoje a gente considera que o mundo todo é dividido nesses 70 povos. Mesmo que hoje em dia tem muito mais países, muito mais povos e vários... são povos matrizes, arquétipos de 70 povos, ou seja, são 70 forças diferentes que Deus quis para o mundo. É essa a ideia. E a gente viu no final, que é o importante, como que de famílias virou povos. Qual a diferença de uma família para um povo? E a gente acabou vendo que, por exemplo, antes do dilúvio, eram famílias. A gente estudou a família de Caim, a gente estudou a família de Shet. Eram 2 famílias. Depois teve o dilúvio. A princípio tinha que começar a continuar sendo 3 famílias, de Shem, de Ham e de Yafet. Mas a gente vai ver que não, que vão virar 70 povos. Então, como de família virou povo? Então a gente vai ver que a família vira povo quando a família começa a se identificar através da posse de um determinado, de uma terra, com fronteiras. Então, quando ela toma posse de uma terra, acaba que as pessoas que moram nessa terra acabam virando um povo, uma nação, um país, um estado, porque eles acabam tendo que fazer alguma espécie de constituição de lei sobre aquilo e se preservar. Preservar de quem? Dos outros. Senão vira bagunça. Então, quando você tem uma terra, você tem fronteiras, e da partir que você tem uma fronteira, dentro dessas fronteiras são os cidadãos, é o povo, as pessoas têm conexão uma com as outras, as mesmas responsabilidades, e todas as pessoas fora dessas fronteiras são estrangeiros. São pessoas que você não necessariamente tem que lidar. É um estrangeiro para você. E o governante, ele tem que lidar com as pessoas que moram naquela terra delimitada. Essa é a ideia. E o que muda? Muda que normalmente a relação entre famílias é relação de amizade, é uma relação amistosa, uma relação de paz. Bem ou mal, um tem que casar com a pessoa da família do outro, e as famílias se relacionam e tem um ciclo social. E isso por definição. Pode ser que uma família não goste da outra, mas é algo fora da regra geral. E os povos não. Os povos, de modo geral, eles se relacionam com o outro através de interesse. E esses interesses, na verdade, todo mundo vê, cada povo vê o outro povo como um adversário, ou seja, como um inimigo ou como um potencial inimigo. E se você não tem interesses em comum com ele, a relação entre esses dois povos é de guerra. E se tem relações em comum, você pode ter uma diplomacia e por causa de algum interesse ou econômico, ou cultural, ou político, são países amigos. Mas a partir que essas condições não valham mais, volta a ter guerra entre os países. Essa é a ideia, a relação de um povo é guerra. Isso quem não fala sou eu, quem fala são os profetas. Aqui em Isaías 2, versículo 4, a gente já estudou há 2 aulas atrás esse versículo que fala que quando os povos vierem para Jerusalém e eles vão falar que a lei, os ensinamentos vão sair de Sion, de Jerusalém, a palavra de Deus, depois vai estar escrito assim: Veshafat ben Agoim ve'ochiach le'amim rabim
וכיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ייסגוי אל גוי הרף ולא ילמדו עוד מלחמה. Ou seja, essa profecia está falando da época de Mashiach, eu vou traduzir, como está traduzido aqui na Bíblia hebraica. 4. Ele orientará as causas entre as nações, ou seja, os goim, né, as nações, os povos, e estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Converterão então suas espadas em arados e suas lanças em foices. E cada nação não levantará contra outra sua espada, e não mais aprenderão a arte da guerra. Você está falando que só na época de Mashiach, os povos, os goim, as nações, não vão lidar com outro mais como guerra, mas sim como arado, foice, ou seja, vai ter paz. Não vai ser mais aprendida a arte da guerra. Querendo dizer o seguinte, que um povo se relacionar com o outro através de paz não é algo tão natural assim. É tipo, uau, que novidade no mundo. Precisa chegar a Mashiach. O Messias precisa chegar para ter paz entre os povos. Por quê? Porque o natural dos povos é a guerra. Essa é a ideia. Então, mudou a humanidade. Desde que o natural era a amizade, agora o natural entre a humanidade, as diferentes partes da humanidade, 70 partes, é a guerra. Tá? E a gente terminou falando que agora a gente chega num perigo, que é o perigo que é de ter guerras, e a humanidade voltar para o patamar, ou pior, do dilúvio. Que o que gerou o dilúvio, Hamas, o ódio entre as pessoas. E agora não só tem ódio entre as pessoas, mas tem guerra entre nações. Como a humanidade vai continuar assim? Então a gente vai ver que, obrigatoriamente, Deus vai ter que interferir de alguma forma. Mas não só Deus vai interferir, como vão ter vários idealistas que vão ver o problema e vão tentar reagir a essa situação. Que a gente vê que não é Deus que tem que reagir, o ideal é que o homem reaja e o homem conserte o mundo de acordo com as dificuldades. A gente vai ver que tem pessoas que vão acertar e pessoas que vão errar, tá bom? E nessa situação vai sair a Torre de Babel. A gente vai entender isso daqui a pouco. Pergunta? Não. Outra coisa... A gente vê que, até então, a gente viu claro que antes da Torre de Babel já tinha os 70 povos. Diferente do normal, que é pensar que só passou a existir 70 povos depois da Torre de Babel. Que antes era uma humanidade só que falava só uma língua e depois dividiu. A gente já viu na aula passada que fala que cada povo falava a sua língua, Leshonotam, a gente Lashon é língua. Mas a palavra língua em português não é a mesma forma que no português a gente usa a palavra língua. Ou seja, Leshonotam, que seria a língua deles, a língua mesmo, não quer dizer inglês, o idioma, muito bom. Não quer dizer o idioma. Assim quer dizer a cultura. A gente vai ver que na boca tem safá, lábios e lashona, língua. Língua é interna e o safá é externo. Então o idioma é a forma de comunicação, é externo. Então seria safá, a língua, que a gente chama em português de língua, ou seja, é o lábio. Aí sim é o idioma. A língua é como conversa essa cultura internamente. Ou seja, chama cultura. A língua é a cultura. Cada povo tem a sua cultura. Tem a sua linguagem não falada, mas de comportamentos. Os brasileiros têm a cultura dos brasileiros, os argentinos já deles e por aí vai. O europeu a sua, isso a gente viu muito na aula passada. Então, cada um tinha a sua cultura já. Depois passaram a ter sua terra. E aí passam a existir os povos. E logo depois disso, desse passuco, se a gente for ver no capítulo 10. Peraí, só uma coisa, então, todo mundo, cada um tinha uma lashon, uma cultura. Cada povo a sua cultura. Mas todo mundo tinha a mesma safá. Vamos ver, ainda não falou nada de safá, de lábio, né? Ninguém falou ainda de idioma aqui, tá bom? Isso que a Torá, então, agora vai trazer. Mas o último versículo do capítulo 10 é Ele mishpechot bnei Noah, e essas são as famílias, ou seja, famílias dos filhos de Noah, letoldotam, para descendências deles, begoyehem, ou seja, dos seus estados, suas nações, seus povos. O Me'ele nefretou goim beret sachar amabu. Eles se expandiram os povos na terra depois do avô, ou seja, como teve os povos. Mas desculpa, vamos um versículo antes, que é o 31, esse que eu queria tocar. 31, ele é Bnei Shem, aqui está falando da família de Shem, mas se for ver, também fala a mesma frase para os filhos de Ham e a mesma frase para os filhos de Yafet. Esses são os filhos de Shem, Lemishpechotam, para a família deles, Leleshonatam, para a língua deles, ou seja, a língua aqui é a cultura deles.
Agora, Be'artzotam, com a terra deles, Legoyerhem. Legoyerhem, o que é o le para, ou seja, com a função de agora ser uma nação, ou seja, da partir que tem terra, vira uma nação. Essa é a ideia. Então, se alguém, um povo, ele é determinado pela terra, sim, passa a existir nesse povo um nacionalismo. E esse nacionalismo, por um lado, é bom que você bota no mesmo pacote todos os cidadãos que moram lá dentro, mas, por outro lado, é ruim que você vê como inimigo todo mundo que não é da sua nação. É um pouco de... você transforma o mundo em seções, né? Essa é a ideia. Tá. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. 11. Capítulo 11, versículo 1. Vai rolar et safá errat. Agora sim. E foi toda a terra safá errat. Uma única safá. Então, a princípio, um único idioma. Sim? Então, o que é essa safá, um lábio, único lábio, quer dizer? Será que quer dizer, então, que era uma única idioma, como falava a mesma língua? Aparentemente parece que sim, porque a gente vai ver o Rashi, o maior comentarista natural, o principal comentarista, vai falar Safá Ichat Lashon HaKodesh, hebraico, a língua sagrada. Ou seja, todo mundo falava hebraico, embora cada um já tenha a sua cultura, tá bom? Essa é a ideia. Mas continua. Udvarim Ahadim, e palavras únicas. Engraçado porque o Urash não fala Safakodesh. Lashon HaKodesh, mas é o conceito. Boa pergunta. O Balaturim, aqui um outro comandante fala que Safá Errat é a mesma numerologia hebraica de Lashon HaKodesh. Da língua sagrada, ou seja, o hebraico. Mas o que é o Dvarim Ahadim? E palavras únicas. Eu não vou ainda entrar o que o Urash vai dizer sobre isso, mas é interessante que o Talmud Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém, ele explica Safat Echat, Lashon HaKodesh, o Dvarim Ahadim e palavras únicas, 70 línguas, 70 idiomas. Interessante. Ou seja, Dvarim é de Ledaber, de falar. E falas, a fala aqui expressa muito mais o idioma do que o lábio, né? Ou seja, o lábio é o hebraico. O idioma são 70 idiomas. Ou seja, já existiam 70 idiomas a princípio. Que é o Talmud de Jerusalém. E ao mesmo tempo hebraico, meio estranho. O que quer dizer aqui? Tá? Meio estranho. O Urash não traz isso. O Urash vai trazer outra coisa. Não, pode ser que nem hoje no mundo. Cada um tem seu idioma, mas todo mundo fala inglês. Pode ser, então, que é a língua principal hebraico. Ou então que Lashon HaKodesh é o que? É a língua que Noé falava. E os 3 filhos de Noé falavam. Então é a língua ancestral. Que dela vieram 70 idiomas. Pode ser entendido assim também. Então todo mundo... E aí a gente vai entrar um pouco no que realmente quer dizer aqui. Quer dizer que todo mundo, cada um falava já o seu idioma, da sua cultura, do seu povo. Mas o hebraico estava no subconsciente e na origem de cada povo e de cada língua. Ou a cultura sagrada estava no subconsciente de cada povo, de cada cultura, pode-se dizer assim. Embora cada um expressasse essa língua e essa cultura do seu próprio jeito. Das 70 culturas. Então é o seguinte, que existe uma cultura, que é a cultura de Noé, que é a cultura sagrada, que Deus quer para o mundo. Depois de algumas gerações, tiveram 70 povos, cada um com a sua cultura, com o seu idioma. Então quer dizer que nenhuma dessas 70 era a cultura do Noé, ou seja, todas as 70 culturas eram culturas erradas, ou não, ou uma dessa cultura era certa, como que funcionava? Então quer dizer o seguinte, que na verdade a origem certa se dispersou em 70 culturas. Quer dizer o seguinte, que cada cultura conseguiu acessar um aspecto da cultura sagrada que era de Noé. Então, cada povo recebeu um aspecto do caminho certo. Ou seja, cada um tem o seu aspecto. Por quê? Porque ele consegue abordar a divindade de um aspecto único dele. Se você pegar os 70 aspectos diferentes únicos, você consegue montar todo o quebra-cabeça e entender o que é divindade no mundo. Ficou complexo? Ficou. Cada um com a sua individualidade. Cada um tem a sua individualidade. E somando todas as individualidades, você chega na verdade. Mas cada um por si só não.
Pode ser que nessas gerações que a gente vai ver, as pessoas esqueceram de Deus. Ou seja, começou a idolatria, tudo de novo e por aí vai. Mas a gente vai ver que a origem de cada, a gente vai chamar isso de mitologia, de cada cultura de idolatria de cada povo, vinha de uma centelha sagrada que vinha de Noé, de Deus para Noé. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então vamos lá. Então, também entender o seguinte, que o mundo foi criado, teve Caim matou Abel. A Torá conta as descendências dele. Até que conta que o mundo começou a se estragar, dilúvio. Ou seja, aconteceu alguma coisa, teve o desencadeamento disso tudo. Depois do desencadeamento disso tudo, teve um problema e Deus ele interfere e dá a solução. Aí tem Noé. Aí conta Noé, aí conta a descendência de Noé, vai dizer agora o problema e Deus vai interferir o dilúvio. Quer dizer que o dilúvio, desculpa, agora vai ter a Torre de Babel e Deus vai destruir a Torre de Babel. Quer dizer que como se fosse que a Torre de Babel é como se fosse a Arca de Noé. Aí o que acontece? Depois vai acabar isso, aí vai contar as gerações de novo, vai chegar em Avraham. Então o mundo, a Torá toda vai repetindo, é sempre o mesmo ciclo. Depois tem o povo judeu, Deus vai interferir, tirar o povo judeu do Egito, e o tabernáculo, o Mishkan. E quando a gente fala que coisas que Deus mandou construir, ou alguém construiu alguma coisa na Torá, são poucas coisas que se construiu na Torá. Uma delas é a Arca de Noé, que Deus fala constrói a arca, assim assado. A Torre de Babel, que eles vão construir. E... Já mandou construir a Torre de Babel? Não. Que a Torá fala que construíram. Tá. A gente pode falar que os patriarcas fizeram altares e lápides também de construção. E a gente vai ver que é o tabernáculo, que é o Mishkan, que é o templo móvel, e depois o Beit HaMikdash. Mais ou menos essas são as construções que tem na Torá. Ramsés e Pitom. Que? Ramsés e Pitom é a cidade que... Sim, que eles mandavam, que os egípcios mandavam os judeus construírem. Sim? Então a gente pode ver que todas essas questões aqui tem um paralelismo. A gente já viu na Arca de Noé um paralelismo com o templo. O Beit HaMikdash, a Torre de Babel, não necessariamente vai sair muito desse contexto. Tem que entender o que quer dizer aqui, tá? Mas aqui é o seguinte, porque então eles resolveram fazer a arca, tô confundindo. A Torre de Babel. Tô tentando traduzir, aí vem errado. A Torre de Babel. O que fez com que eles... Vamos construir uma torre, do nada. Qual é o propósito disso? Para quê? Sem essa é a ideia. Vamos ver o Urash. O Urash, ele vai dar 3 explicações. Agora a gente vai explicar primeiro a última explicação dele, a terceira. Ele vai falar o seguinte, Dvarim Ahadim, que ele vai interpretar o que são palavras Ahadim, únicas. Na verdade, Ahadim não necessariamente você traduz como única, mas Had é afiadas. Ahadim são palavras afiadas. Lehaded da espada, a faca, você afia. Então são palavras afiadas. Em vez de únicas, são palavras afiadas. Ou seja, toda a terra tinha uma safá errada, uma única lábio, e palavras afiadas. O que são palavras afiadas? Vai explicar. Amru errat le'elef vetarnav shanim. Ou seja, eles falavam na época o seguinte: a cada 1656 anos, arakia mitmotet, o céu começa a se enfraquecer, ou seja, vai cair. Que Shem já sabe mesmo, da mesma forma que foi feito no dilúvio. Ou seja, o dilúvio foi no ano 1656 do mundo, e a gente viu que Deus abriu todos os portões do céu e caiu o dilúvio. Eles falaram, uau, vai acontecer isso de novo. O mundo já não está tão legal como antigamente, estão tendo as guerras. Vai chegar e Deus vai de novo abrir o dilúvio e vai acabar com a humanidade de novo. Mas Deus tinha feito um pacto, porque nunca ia acabar com a humanidade. Então pode ser ou que eles não se importavam muito com o pacto de Deus já nessa época, ou talvez nem lembravam tanto disso.
Ou pode ser que eles entenderam que o pacto era sobre um dilúvio que destruiu o mundo inteiro. Mas talvez uma parte do mundo poderia ser destruída. Então eles pensavam, talvez o mundo vai ser destruído de novo de alguma forma. Bou venascer samohot. Vamos fazer apoios. Bereshit trabalho, assim como está escrito no Midrash. Ou seja, vamos fazer apoio. Ou seja, o que é a torre? É um apoio, um pilar para segurar o céu para não cair. Se cair, vai bater na torre e vai segurar. Tem um outro Midrash que fala que eles começaram a fazer essa torre, mas a ideia deles era fazer 4 torres no mundo. Uma no leste, uma no oeste, uma no sul e no norte. Ou seja, para quando cair, não ter 4 pilares e não cair o mundo. Tem um Midrash que fala isso. Então a torre era uma forma do céu não cair. Sem falar. Estranho, né? O céu cai. Então é óbvio que não, que o céu não cai. Então o que quer dizer aqui? Qual é a ideia aqui? Todos eles não viram o céu cair. Eles escutaram que o céu caiu. Talvez a cultura de cada um falou, o céu caiu. Pode ser. Mas o céu não cai, mas será... Não, é óbvio que o céu não cai, mas eles imaginaram que isso é o que... Imaginaram que o céu cai. Mas vamos entender, o que é o céu cair? A gente entrar... O que é o céu cair? O que é o céu? Lembra que Deus criou o céu e a terra. E aí o mundo todo fala... E aí a Torá toda fala, e a terra era terra, não fala do céu. Quando volta a falar do céu... no dilúvio, que o céu abriu. Depois vai voltar a falar do céu no recebimento da Torá, que o céu vai abrir. Depois vai falar do céu quando Deus vai falar com Moshe dos 3 atributos de misericórdia. E a gente já estudou isso no dilúvio, que quando a gente fala que o céu abre, quer dizer revelação divina. Há uma revelação divina. Deus aparece para a humanidade. Sim? O que quer dizer isso? A ideia é o seguinte, que para eles, quando o céu abre, é momento que Deus vai julgar a terra. Ou seja, é um momento de justiça. E Deus vai verificar as pessoas estão bem ou não. E a cada tantos ciclos, Deus está na hora de verificar. Então Deus, no dilúvio, ele foi verificar, viu que o mundo estava destruído, vamos destruir. Daqui a pouco vamos verificar de novo. E eles estavam vendo que eles não estavam muito no caminho de resistir ao julgamento divino. Vamos entender melhor isso. Tem um Midrash que fala... O Midrash fala assim, que quando Deus criou o ser humano, ele se aconselhou com 4 anjos. Conhece esse Midrash? 4 anjos sobre vou fazer o homem ou não vamos fazer o homem. Quais são esses anjos? Hesed, o anjo da bondade. Emet, o anjo da verdade. Tzedek, o anjo da justiça. E Shalom, o anjo da paz. Então, de novo, bondade, verdade, justiça e paz. Ele falou, vamos criar o homem ou não? E aí os anjos falaram, uau, é uma pergunta difícil, fazer o ser humano. Aí o anjo da bondade, ele falou, cria o ser humano. Por que criar o ser humano? Porque eles vão fazer bondade, senão quem vai fazer bondade? Então cria. O anjo da verdade falou, não cria o ser humano. Por que não cria o ser humano? Porque eles mentem. Não vai ter verdade no mundo. O mundo precisa de verdade. Aí veio o anjo da justiça, que é tzedek, né? Falou, cria o ser humano, porque eles vão fazer caridade, tzedakah, justiça. Senão quem vai fazer? O homem, ele que faz caridade, ajuda um próximo, cria. Depois veio o anjo da paz, do Shalom, e falou, não cria o ser humano. Por quê? Porque os homens brigam entre si. E destroem o mundo, não tem paz, tem guerra. Não cria o ser humano. Então teve 2 contra 2. O que Deus fez? Criou, né, o ser humano. E fala que Deus pegou o anjo da verdade, que falou não cria, porque o homem mente, e jogou na terra. Jogou para a terra. E aí fala que tem uma frase, deixa eu ver se em Terrilim 85:11 tem uma frase que fala, e a verdade da terra brotará.
Ve'emet min haaretz titzmah, né? A verdade da terra vai brotar. O que quer dizer esse midrash super profundo? Parece bobinho, mas é muito profundo. Que porque cada valor, porque os valores foram contra a criação do ser humano? Porque o que são esses anjos? Esses anjos são valores principais da humanidade: bondade, verdade, justiça e paz. E esses valores são eternos, eles não mudam. Paz é um valor eterno, bondade é um valor eterno. Então, anjos são valores, são virtudes, são princípios que existem no mundo. E por eles serem eternos, eles foram contra a criação do homem. Que o homem, ele não é tão constante assim, diferente de um anjo. Um anjo é constante, o homem não, ele é dinâmico. Às vezes ele mente, às vezes ele fala a verdade, às vezes ele faz caridade, às vezes não. Às vezes ele faz paz, às vezes ele faz guerra. Assim está escrito em Shlomo, fala em Eclesiastes, tem o tempo da paz, o tempo da guerra, o tempo disso, o tempo daquilo. Então E aí eles falaram, não, isso é, eles vão deturpar, vão destruir o mundo através disso. E aí Deus pegou o anjo da verdade. Você acha que essa é a verdade? Tacou na terra. Que da terra vai crescer a verdade. O que quer dizer que da terra vai crescer a verdade? Que o homem, que os valores, os anjos vão ver como o ser humano, a partir da história da humanidade, vai conseguir chegar na perfeição de todos esses valores. Você vai conseguir trazer a verdade para o mundo, da terra e não do céu. Querendo dizer, se Deus pegou a verdade e tacou na terra, quer dizer que onde estava a verdade? No céu, no Shamayim. Quer dizer que o Shamayim é o lugar onde ficam os anjos. Ou seja, o céu é o lugar onde ficam as virtudes. Onde está a paz, onde está a bondade, onde está a caridade, onde está a justiça. No Shamayim. Ou seja, quando fala Deus criou, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim v'ha'aretz, no princípio Deus criou o céu e a terra. O que é o céu? São as virtudes, os valores universais. Ficam no céu, constantes, que nunca vão mudar. E a terra é o mundo, é o dinâmico, que às vezes tem essa virtude e às vezes não. E o objetivo do ser humano é conseguir trazer da terra essas virtudes. No mundo, implementar essas virtudes que a princípio não estão na natureza, não são naturais, já falei isso nas primeiras aulas. Essa é a ideia. Agora, o ser humano não consegue lidar com essas quatro virtudes toda hora. Até porque fazer justiça e bondade ao mesmo tempo é meio impossível. Ou você faz bondade, você faz justiça ao mesmo tempo. Ou seja, o que o anjo desconhecia que existia no mundo? O tempo. Ou seja, o homem consegue fazer essas quatro virtudes, uma a cada momento. Ou seja, através do tempo, o homem, ou seja, quando fala a verdade da terra brotará, crescerá, quer dizer através do tempo, que é o que os anjos desconhecem, o tempo, porque para eles são eternos, são estáticos, eles sempre existem. Eles não sabem o segredo que Deus criou é o tempo. Então, quando fala que ele está com a terra, vocês vão ver o tempo, que com o tempo o ser humano vai conseguir fazer esses quatro princípios, essa é a ideia. Mas chega um momento que Deus, então, ele vai verificar, e agora? Será que está na hora, né, como se fosse que vai crescer, como se fosse trigo, né? A verdade do cresce na terra, chega a hora da colheita. Ou seja, que Deus vai, vamos ver o que o homem fez. E aí ele verifica, será que cresceu a verdade? Será que a bondade é praticada? Ou seja, é um momento de julgamento. Isso que quer dizer aqui? A cada 1656 anos é um momento de julgamento, que Deus vai ver cadê essas virtudes no mundo, existem ou não existem. Ou seja, o céu abre e os valores caem na terra, e eles julgam. Eles vão ver, cadê o homem fez ou não fez? E aí eles vão verificar que não fez. Essa é a ideia. Agora, a gente vê essa Massora, isso é um delírio. Ninguém ensinou isso pra eles. Cada 1600... Não, eles aprenderam do dilúvio, que no dilúvio era o ano 1000, era o primeiro 1600, e eles acharam Foi empírico, eles viram isso. Empírico. E nem era verdade. Ah, isso que eu tô falando. Sim, Foi delírio? Sim. 1400, 3200, 3700. Sim. Tá, exatamente. Ou seja, de onde eles viram isso? Não sei. Talvez tenha mais profundidade aqui, mas tá, essa é a ideia então. Eles queriam, então, qual a ideia? Eu tenho que ter uma forma
de fazer um apoio para o céu, ou seja, que o céu, as virtudes não caiam sobre a humanidade. Quando as virtudes, a verdade cai sobre a humanidade do céu, acaba com a humanidade. Essa é a ideia profunda aqui. Como fazendo uma torre. Então a gente vai ver que a solução fazer uma torre resolve esse problema. Tem duas formas de você se isentar do julgamento divino. Como? Quais são as duas formas? Se isentar ou passar. Conseguir que não aconteça esse julgamento que vai acontecer segundo eles. Uma é você fazer a vontade de Hashem. Uma é você fazer a vontade de Deus, sim. Calma aí um segundo, e a outra? Fazer tchuvá. Não, a segunda é você conseguir fazer uma sociedade que consiga lidar com esses valores. Ou seja, uma é você passar no julgamento, outra é você se isentar do julgamento. E a gente vai ver que a torre resolve os dois problemas. Tá? Porque naquela época, qual era o valor que eles achavam que faltava dos 4? A paz, porque agora eram 70 povos. Ou seja, a guerra entre os povos, a falta de paz, que só na época de Mashiach vai ter realmente paz em todos os povos. Então falta paz, se der o valor, não vai ter paz. Um tem guerra contra o outro. Então é um problema. Então tem que resolver o problema da paz. Se eu resolver o problema da paz, conseguir trazer a paz para a humanidade, tranquilo, não tenho mais medo. E a segunda questão é se isentar do julgamento. Como se isenta do julgamento? Deus tem que julgar. Como você não é julgado? Quando você se julga. Não, quando você se julga, é quando você esquece que existe o julgamento. Você esquece que você era obrigado a fazer paz no mundo. Você esquece que existem esses princípios. Como você se isenta? Então, pela Torá, na Lahá, na lei judaica, existe uma categoria de pessoa chamada Tenok Shenishba. O que é Tenok Shenishba? Um recém-nascido, uma criança que foi sequestrado por um outro povo. Então, o judeu, ele é obrigado a fazer 613 mitzvot, 613 mandamentos. E o judeu, ele é julgado por esses atos, porque a princípio ele aprendeu, ele recebeu esses 613 mitzvot, ele tem que cumprir. E Deus julga se cumpriu ou não cumpriu. Agora, tem um conceito que é uma criança, um bebê, que ele foi sequestrado por um outro povo, que não é judeu, que não tem a cultura judaica. Ele nunca estudou Torá, nunca soube que tinha que cumprir mitzvot. E a pergunta é, quando chega o momento de julgamento, essa criança é julgada ou não através dos 613 mandamentos? E a resposta é que não, ele está isento do julgamento. Por quê? Porque ele nunca aprendeu. Diferente do cristianismo e outras religiões que não tem como escapar do julgamento divino, para o judaísmo tem como escapar. Se você não aprendeu, se você não sabe, você não é julgado. Essa é a ideia. Então, se você não sabe, não tem o que ser julgado, não sabe, você é inocente. Desculpa, não sabia que era para ter paz. Quando eu cresci sempre teve guerra, sempre foi assim. Ninguém me contou. Então, se você trazer para a humanidade o esquecimento do que Deus mandou, que são as 7 mitzvot Bnei Noah, os 7 preceitos que Deus mandou para toda a humanidade, você não pode ser julgado. Se a humanidade nunca aprendeu isso, nunca soube o que Deus mandou, não tem julgamento aqui. Ou se você cumpre os 7 muito bem, você passa no julgamento. A ideia é que o segundo é mais difícil, ou o primeiro é mais difícil. O segundo é mais difícil, fazer a humanidade toda se esquecer. Sim? Então, vamos ver, qual era o problema? Que a Torá fala, vai. Então, calma aí. Tudo isso da Torre de Babel, foi algo bom ou ruim que eles fizeram? Bom? Tipo... Foi bom, mas com uma matará ruim. Ou ao contrário, um propósito bom e no final... Deu certo ou deu errado no final? Não, o propósito foi bom, foi trazer shalom para o mundo. Sim. Mas o episódio foi no final, se deu... Certo ou errado? Errado, porque o problema foi o Avodazara. Então, deu alguma coisa errada. Deus no final destrói a torre. Ele não gostou. Ele vai lá, julga e não gostou. E se a gente vê, vai rir, e foi. Sempre começa a palavra vai rir, é ruim, é sofrimento. Então, é uma coisa ruim, vai rir.
Depois, no segundo versículo, começa com vai rir, e foi também, sofrimento. Depois, vai rir. Depois tem outro vai rir. No terceiro versículo, no meio do versículo, vai rir de novo. Vocês têm 3 vai rir aqui. Ou seja, foi ruim. Fizeram errado. Essa ideia, vamos ver. Vai rir cola área de safá errado. E foi ruim. O que foi ruim? Que toda a terra tinha um único lábio. O que quer dizer isso? O que é safá? Lábio. Mas lábio no singular. Mas lábio, a princípio, se for para ser idioma, deveria ser sfatai. Mas está escrito safá, ou seja, um só lábio, só um, ou de cima ou de baixo, errado, um. Quer dizer que é um só e não 2. Então o que quer dizer safá aqui? Está escrito quando o faraó ele sonha, o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras de Yosef, fala que elas estavam safata e ó. Safá, a mesma língua do rio Nilo, ou seja, na margem do rio Nilo, do lado do rio Nilo, só de um lado do rio. Safá que é um lado. Ou seja, e foi ruim que toda a terra estava só de um lado, de um partido. Essa é a ideia. O Dvarim Ahadim, e palavras afiadas, ou únicas. Ou seja, a Torá está contando aqui pra gente que a humanidade toda se juntou em volta só de uma ideologia, de um único partido. Ou seja, com o propósito de conseguir chegar nessa paz. Porque eles estavam com medo da falta de paz. Ou seja, vamos fazer alguma coisa que vai trazer a paz para a humanidade. Um pensamento muito bom, muito grande. Que na prática é toda a ideia de Mashiach, né? Trazer a paz para a humanidade, como a gente acabou de ler a frase. Que voltar para Jerusalém, no final um povo não vai ter mais paz, vai ter mais guerra com o outro, vão viver em paz. Pronto, Mashiach, época messiânica. Então aqui é quase uma época messiânica. Estão tentando trazer a época messiânica aqui. E vai ter que ter um Mashiach, um Messias, que a gente vai ver que vai ser o líder de tudo isso. Tá? Então é essa a ideia. Deixa eu ver aqui um segundo. Eu falei? Tá, eu falei também. Vamos lá, vamos prosseguir. Tá. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Eu já vou falar a solução, então, é trazer todo mundo para o mesmo partido, para a mesma ideologia. Como você bota toda a humanidade na mesma ideologia, todos os povos de culturas diferentes na mesma ideologia, botando um único propósito para a humanidade. O propósito esse vai ser a Torre de Babel. Vamos construir uma torre. Torre essa que é muito grande, ou seja, vai durar gerações. Tá? Ou seja, e você bota uma coisa em comum, todo mundo vai ficar então com o propósito de uma única mesma coisa. E aí vai acabar as disputas enquanto a torre está sendo construída, vão acabar as guerras, porque então vai ter o mesmo propósito na vida. O mais importante da história é fazer a torre. Você vai resolver o primeiro problema da guerra. E o segundo de esquecer Deus é se todo seu aprendizado, toda a cultura, de geração após geração, é fazer uma torre. Isso é o importante. O resto é esquecido. O que é esquecido? De Deus, de divindade, cumprir mitzvot. O que você tem que fazer? Tem que trabalhar, construir torre. Vamos construir torre. Ou seja, é uma cabeça fechada. O que eu tenho que fazer da vida? Pega tijolo, faz tijolo, bota tijolo, acabou. Tem um propósito. É igual, vamos estudar para quê? Para ter faculdade, para quê? Para fazer mestrado, para quê? Para fazer o doutorado. Por que ter doutorado? Porque depois quero fazer no final morreu. E aí, o que fez da vida? Construir a torre. Eu quero escrever um livro de tudo que eu aprendi no final e deixar para a humanidade. Tá? E aí, meus filhos vão ficar na minha profissão e vão continuar. Tá bom. É a torre. Tá, e esqueceu Deus. Esqueceu no final que é julgado. Entendeu? Essa é a ideia. Então vamos fazer uma coisa, é a Torre de Babel. Vamos fazer uma forma que a humanidade toda fica na questão do desenvolvimento tecnológico. E aí vai esquecer da lei ética e moral. Acabou. E ao mesmo tempo vai ter uma paz. Agora, fazer uma paz entre diversas culturas é muito difícil. Uma paz verdadeira. Então qual é a estratégia? A estratégia foi o seguinte: você fazer uma paz, mas não uma paz que um consiga estar com paz do outro povo, mas sim você trazer uma unidade, uma uniformidade
para todas as culturas. Vamos esquecer cada povo e cada cultura, que você é uma cultura diferente. Vamos acabar com as nossas diferenças e vamos todo mundo fazer a mesma coisa, da mesma forma, estudar a mesma coisa, ter a mesma formação. Vamos fazer com que todos tenham uma cultura só, todos sejam iguais. Essa é a ideia. Ou seja, foi uma paz feita não através da união, mas através da uniformidade. Então tem que usar o mesmo uniforme, ser igual. Ou seja, foi construída uma humanidade que todo mundo tinha dvarim ahadim, palavras únicas. Todo mundo falava igual, todo mundo se vestia igual, todo mundo pensava igual, todo mundo se comportava igual, todo mundo estudava a mesma coisa e tinha um propósito só, construir a arca. Estava todo mundo no mesmo safado, no mesmo partido, na mesma ideologia. Essa é a ideia aqui. Então, o que tem que fazer? Vamos construir a torre. Essa é a ideia aqui. Deu para entender? O que está de errado nessa ideologia? Porque se você fala assim, olha, a gente tem que conseguir paz, certo? Como conseguir paz? A gente tem que acabar com as nossas diferenças, porque você é uma cultura, eu sou outra. E aí tem guerra, é uma nação e outra. Então vamos acabar com as nossas diferenças, é uma coisa só, para ter paz. Escolha agora qual vai ser a coisa. Não, a coisa pode ser criada, que é construir a torre. Ninguém construi a torre. E agora a coisa é construir torre, vamos dizer. Mas o que está errado? É o discurso. O discurso é de paz, mas a justificativa é de ódio. Que é o seguinte, a gente tem que ser igual, sabe por quê? Porque se a gente não for igual, a gente se odeia. Porque eu odeio a diferença que está em você. E você odeia a diferença que está em mim. Enquanto eu e você formos diferentes, só pode existir ódio entre nós. Então, para que tenha paz, vamos ser igual. Em outra palavra, eu odeio você. Por isso, você tem que se modificar. Da mesma forma que eu também me odeio. E eu também tenho que mudar. Ou seja, quando você diz que um discurso de paz é você acabar com todas as diferenças que existem no mundo, você está querendo dizer, na verdade, que existe ódio no mundo inteiro e ele não dá para resolver esse ódio. Essa é a ideia. Eu escrevi aqui a palavra. Eu te odeio porque você é diferente de mim e quando parar de ser diferente eu vou te amar. Eu só consigo te amar se você deixar de ser diferente. Isso. Eu escrevi. É uma ideia aqui. Então é isso. Ou seja, enquanto existem diferenças, só pode existir ódio, porque a gente odeia a diferença. Só vai existir o amor se não tiver mais diferença. Mas como o mundo é composto de diferenças, todo mundo odeia todo mundo. Inclusive a si mesmo, que é diferente do outro. Essa é a ideia. Por outro lado, se você deixa a sua diferença, se você deixa de cultivar a sua diferença, de se diferenciar, você não só mostra que você odeia a sua cultura, como você anula a sua individualidade. Ou seja, a minha contribuição que eu tenho para o mundo tem que ser anulada. E assim do mundo inteiro. Todo mundo tem que anular a sua diferença, ou seja, a sua contribuição, seu aspecto individual. Ou seja, eles querem, para fazer paz, acabar com as diferenças, fazer uma cultura coletivista, através do discurso de ódio, que todo mundo se odeia, e isso só vai acontecer quando o individualismo acabar o indivíduo na sociedade. E a única coisa que importa é o coletivismo, que é o objetivo em comum, que é fazer a torre. Então a ideologia coletivista é construir a torre, e tudo que não seja construir a torre, seja alguma coisa específica, é odiado. Porque aqui você está trazendo ódio no mundo, como sendo você mesmo. E são pessoas que não pensam, que não gostam da vida, porque não pode fazer aquilo que é para ele ser, e não conclui seu propósito. Ou seja, a alternativa de acabar com a paz acaba de todo o propósito de Deus que Deus fez para o mundo e para a humanidade. Toda a diferença e diversidade acaba. E assim, ninguém gosta mais de si, e nem da sua cultura, e nem da outra. E cada vez que alguém faz um negócio diferente, o ódio vai nele. Por isso está escrito também, olha como a gente já fez várias interpretações de tudo é verdadeiro na mesma frase.
E foi toda a terra o único partido, Vedvarim Ahadim, palavras afiadas. Todo mundo falava afiado com o outro. Ei, o que tu tá fazendo? Não é assim que se veste, não é assim que se canta, não é assim que se pensa. Não é isso que tem que fazer, não, é para construir a torre. Todo mundo era afiado com o outro, porque na diferença, na comunicação entre o outro é você resolver as diferenças, era afiado, não era bonito, não tinha amor, tinha ódio. Essa é a ideia. Aqui. Uma ideologia de ódio transvestida de amor. Isso é o que eu escrevi aqui. Tinha um ódio à vida e ideologia da morte. Tá? Essa é a ideia. Tiveram várias ideologias no mundo que foram tão coletivistas que a gente vê que o resultado disso é a morte das pessoas. Né? Por exemplo, esqueci um dos... Totalitarismos. Um totalitarismo, isso. Exatamente. A gente pode falar, por exemplo, do comunismo também. O que aconteceu? As pessoas têm um propósito, às vezes bom propósito, mas no final acaba tendo o detrimento do individual. Não que o capitalismo seja alguma coisa boa, mas do individual. E o individual esquece, ou seja, faz sentido você matar a metade da população se for para fazer o seu propósito. Ou seja, o propósito é importante. Você pode matar o resto. A vida individual não é importante mais. Se não serve para o propósito. E aí o que aconteceu no comunismo? Ninguém trabalhava com vontade, porque era uma coisa não para ele, sim para o todo, e no final ninguém produzia. Essa é a ideia. Embora o capitalismo você foca no individual, mas aí você perde no coletivo. Então, tem sempre um dilema aqui entre coletivismo e individualismo. Mas aqui, na nossa geração, tem um totalitarismo coletivista. Com a ideologia é a paz, mas na verdade o meio era o ódio. O que vinha era o ódio. A ideologia profunda era o ódio. Onde a gente vai ver? A gente vai ver aqui, as pessoas conversavam assim, ó. Vai Omru Eshelereu, falou um pro outro, Ava, Nilvenar Vanim, vai fazer tijolos. O que é Ava? Rava. Levanim, vai fazer tijolos. Esse é o versículo 3, no versículo 4. Vai ao Meru e falavam, Ava, Rava, boa, Ava, Nivnelano, Rava, constrói pra gente uma cidade, uma torre que vai... ou seja, todo mundo conversava, ou seja, a gente vai ver que todos os diálogos que alguém falava pro outro começavam com a palavra Ava. Então, um falava pro outro, Ava, não sei o que lá, não sei o que lá, vai fazer torre. O que o Rashi fala? O que é Rava? Isminu atzmechem. Rolava lashon azmanahu. Ava significa o seguinte, se prontifique. Vai, faz. Mas é um imperativo, é tipo, você vai fazer. Você queira fazer. É tipo isso. Vai, queira fazer. Se mexe. Se mexe. Mas, tipo assim, você tem que ter vontade de construir. Vai, você tem que querer fazer uma torre. O outro falava, vai, você tem que querer fazer tijolo. Vai, tem a iniciativa de fazer tijolo, é isso que você deve fazer. Como fala a música, que você Ava Nagila Ava. Ava Nagila, que é a Nagila. Feliz, né? Felicidade Ava. Se prontifique, você deve ser feliz. Como a gente sabe que Ava Nagila Ava significa isso, é o final da música. Murrahim liot sameach. O que é Murrahim? Murrah. Você é obrigado a estar feliz. Então, Ava Nagila Ava, obrigado a ser feliz, você é obrigado a ser feliz, você é obrigado a ser feliz. Então, Ava é você é obrigado. Ou seja, você é obrigado a ser feliz, obviamente não é algo correto. Ninguém pode obrigar o outro a ser feliz. Você é obrigado a ser feliz, desculpa, tem que ser feliz, é verdade, mas você quer me obrigar, você quer me dizer que eu sou obrigado a alguma coisa? E agora a gente vai ver que toda a conversa, que todo mundo falava com paz e amor entre o outro, começava, você é obrigado a querer construir uma torre. Você é obrigado a querer e se prontificar a fazer tijolos. Ou seja, o que quer dizer Rava? É uma linguagem de hostil, de ódio. Imperativo. É um imperativo. Todo mundo querendo mandar em todo mundo. Em prol do coletivismo, mas no final não tinha coletivismo, não existia, não conseguiam.
E quando alguém fala assim, você é obrigado, quer dizer o seguinte, mas não eu. Vai, você constrói a torre. O outro fala, não, vai você. Então são palavras afiadas. Vai você, não, você que tem que ir. Não, agora, só porque você falou que você que tem que ir, aí botava o texto no Facebook, comentava. Quer dizer, então, que você, na verdade, que tem que ir, porque você não vai com a causa. Outro fala, não, ó, você que argumentou isso, que quer dizer que não vai com a causa. Aí até que começou, ó, esse cara aqui não vai com a causa, vamos matar ele, tem que morrer. Ou seja, quando alguém vai muito numa ideologia específica e fica postando que os outros têm que fazer aquilo, e os outros são obrigados a pensar assim, Ele jogava o cara da torre. no final, quem não faz isso tem que morrer. É muito fácil. Mas ele não faz nada. Vai, você que tem que fazer. Quer dizer o seguinte, que todas as culturas entenderam que tinha que ter paz, e não foi o método certo, mas por outro lado, ninguém queria ter iniciativa. Ninguém queria ser esse primeiro a construir uma torre. Ninguém queria ser esse que ia fazer os tijolos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então todo mundo entendeu o que tem que fazer, e foi uma forma errada, mas ninguém queria ser esse que realmente ia fazer. Quem vai tomar a iniciativa? Quem vai ser o líder? Ninguém queria ser o líder. Embora, não, tem que ser um líder, você tem que ser o líder. Não, você tem que ser o líder. Ah, então vamos matar quem não quer ser o líder? Não, mas e você, vamos matar também? Essa é a ideia. Então vamos ver. Versículo 2. Vai rir, e foi também ruim, Benassam Mikedem, que viajaram do Oriente. Ou seja, se alguém viaja do Oriente, ele está indo do Oriente para o Ocidente, certo? Viajaram do Oriente, Mior, né? Vai ser o Biká, e eles acharam uma Biká. O que é Biká? Uma planície. Beret Shinar, na terra de Shinar. Shinar ficava no Iraque, se eu não me engano, ou Afeganistão, que era o território dos assírios, de Ashur, que já existia esse povo. Vaishvu Sham, e eles se assentaram lá, falaram, ó, é aqui. Vaishvu não é só que eles ficaram, tipo, se assentaram aqui, tá bom? E a pergunta assim, e viajaram do Oriente, quem viajou do Oriente? E foi que viajaram, todo mundo viajou do Oriente, todos os povos foram, sabe, viajar, a gente está no capítulo 10, versículo 2, se quiser aqui. Quem viajou? Essa é a ideia. Urashi traz, no capítulo passado, no capítulo 10, no versículo 30, aqui, 30, quando está falando da família semita, de Shem, os filhos de Shem, vai Moshavam, e foi a moradia deles, Mimesha, da cidade de Mesha, Boachá, Sfara, Har Aked, no monte do Oriente. Eles viviam no monte, ou seja, Shem vivia na montanha do Oriente. Então o Urash vai trazer isso. E foi quando eles viajam do Oriente para o Ocidente, ou seja, Shem saiu da montanha do Oriente e começou a viajar para o Ocidente. E eles chegaram nessa planície e ficaram lá. Tá? Ou seja, existe uma viagem, ou seja, é a primeira vez que um povo sai da sua terra natal e tenta buscar uma outra terra, que é Shem. Por que um povo sai da sua terra e tenta ir para outra? Por que alguém muda? Por que eu vou viajar? Vou me mudar, vou para outro país. Clima, comida. Clima não existia, comida ninguém conhecia, porque era início. O povo foi criado lá. Ah, clima, você falou, clima. Clima. Não, mas se eles escolheram ficar lá, era o clima deles, é o clima natural, não existia ainda. Nunca ninguém tinha mudado de país até hoje. Talvez guerra, mas nada aparentemente não. Difícil, né? Mas tá. De qualquer forma, se alguém viaja para outro país, o que essa pessoa espera? Melhora. Isso, ou seja, quer dizer o seguinte, que o Shem, bem ou mal, por algum motivo, queria uma melhora. Então ele falou, vou para o Ocidente. A gente viu que Shem, o que é Shem? Não é propósito? Ele é Shema, a propósito de quê? Ou seja, é a família que quer propósito no mundo. E o propósito quer dizer mudança. É a família que quer mudança, dinâmica. Está sempre mudando, sempre querer se aperfeiçoar, para chegar no propósito, tem um objetivo. Ou seja, Shem é o primeiro a viajar. Essa é a ideia. Ele quer, para o propósito do mundo, vamos sair daqui, vamos para o Ocidente. Essa é a ideia.
São o primeiro povo a mudar de lugar. E se mudar é por um propósito. Ou seja, é uma esperança de uma vida melhor. Ou seja, tem um propósito. Não é, a coisa não é como se dá por si só. Essa é a ideia. Então, Shem é o primeiro a sair. Harakedem era a região mais elevada do mundo, que eram as montanhas lá perto do Everest e tal, entre Índia e Cazaquistão. E eles começam a ir para o Ocidente. Interessante que o Ocidente que a gente está falando não é o Ocidente de hoje em dia. O Ocidente hoje em dia é o Oriente Médio. Um pouco até mais Oriente, porque não existe Brasil, não existe. O que é o Oriente? Tu não estava lá? Ou seja, existe um meio, que era mais ou menos... Não, Israel já era o Ocidente. Tá? O Oriente era mais ou menos, vamos dizer, a Babilônia, Pérsia, o fim do Oriente Médio, final, indo para o Oriente. O Oriente mesmo, aí você vai do Afeganistão lá para a China, vamos dizer assim, para o Japão, Oriente. E o Ocidente é das cordilheiras até a Europa. O mundo lá dividido ao meio. Então eles saíram de lá da montanha do Oriente e foram para o Ocidente, para esse lado. Eu trouxe um mapa aqui. Eu trouxe mais ou menos um mapa aqui. A diferença entre o Oriente e o Ocidente, mas está em preto e branco. Que a gente vai ver que o mundo ele é dividido de forma geográfica entre o Oriente e o Ocidente. Tanto que todas as culturas que guerrearam do lado ocidental nunca guerrearam com o lado oriental. Até pouco tempo atrás. O do oriental, nunca a China teve interferência com os gregos, sei lá, eram dois povos totalmente diferentes. Ou seja, a China brigava com o Japão, com a Mongólia, com a Índia, com a Malásia, com, sei lá, esses países dali, Tailândia. Todo mundo brigava entre lá. Mas só chegavam perto. Você for estudar a história toda lá. E aqui todo mundo, os persas com os romanos, com os babilônios, com os gregos. Aqui. Nunca... O Alexandre o Grande, que tentou ir para a Índia, chegou na Índia e falou, não, aqui é longe demais, vamos voltar. Ou seja, nunca a história juntou, até pouco tempo, esses dois países. Ou seja, foram duas civilizações totalmente diferentes. Que eles têm um limite geográfico que separa. Tem a Sibéria no norte, ou seja, na Sibéria ninguém passa andando, que é negócio frio pra caramba. Depois da Sibéria, a gente chega no deserto do Cazaquistão. Depois tem as montanhas de Kashmir, que é onde tem o Everest, um lugar mais alto do mundo. Depois tem o deserto de Punjab e até os rios que separam a Índia, que são muito fortes, muito grandes. Ou seja, geograficamente, o ser humano não tinha capacidade de mudar. Então, se fosse mudar, eles iam para um lado ou para o outro. E daí você gerou duas civilizações na história, o oriental e o ocidental. E uma não tinha muito contato com a outra. E o Shem, que estava no Oriente, ele resolve, vamos para o Ocidente. A gente vai ver que desde que o Shem vai para o Ocidente, nunca mais saiu do Ocidente. Que vai dar ao povo judeu, a gente vai ver que o povo judeu, ele influenciou o mundo inteiro ocidental, mas não oriental. Sim, porque a história do Shem é o Ocidente. Por que o Ocidente? Porque o Ocidente é o lado do mundo influenciado por um propósito. Enquanto o Oriente é o lado do mundo influenciado pelo vamos manter o statu quo. Não, mas a ordem aqui está trocada. Shem é o propósito. Shem estava no Ocidente. Não, estava no Oriente. E aí eles viajam para o Ocidente. Mas isso não explica por que ele viajou para o Ocidente. Porque ele entendeu que o propósito a gente vai encontrar no Ocidente. Vamos ver. Vamos encontrar no Ocidente. E desde então ele fica no Ocidente. Por isso que o mundo ocidental se desenvolve a partir daí com um propósito. Então a gente vai ver que todas as culturas ocidentais procuram um propósito, enquanto o Oriente são mais tradicionais, meditação, se desvincular com o mundo, meditar, manter o respeito às tradições da família. E não é muito de avanço tecnológico, é de tradição. O que a gente vai chamar, por exemplo, todas as culturas ocidentais deram um nome, um Shem, um propósito ao seu Deus. Alá, Jesus, Hashem, né? Os deuses gregos, romanos, Zeus, por aí vai. E a gente vai ver que o Ocidente... Pelé. A gente vai ver que o Ocidente não dá nome para os seus deuses. Eu estava escutando o taoísmo, né, que era dos chineses, tradição chinesa. Tem um livro mais famoso do taoísmo, esqueci agora o nome, que a primeira frase é a seguinte... o Tao é o caminho.
o caminho não pode ser definido por caminho. Ou tem quem traduza, o nome que não pode ser nomeado não é um nome. Porque não existe nome. Inefável. Ou seja, Inefável. Inefável. ou seja, querendo dizer o seguinte, que os povos desse lado ocidentais têm um nome, e os orientais não têm nome, não tem nada. A gente tem que manter. Então, por exemplo, a cultura lá do Extremo Oriente, você se conecta com a divindade se conectando com o passado. Mas e o Buda? Buda, o quê? Vamos meditar. O Buda vem bem depois, acho que é no século VI. E eles não, Buda não é um deus, é um cara que era um ser humano, que meditou, conseguiu chegar no que não dá para explicar, por aí vai. Não é um deus no budismo. Ou seja, o propósito é o que move o mundo ocidental. E a gente vai chamar a palavra de respeito é o que move o mundo oriental. Tá? São dois mundos diferentes, a princípio. Até há pouco tempo atrás, que tem um propósito, a gente vai ver em seguida. E tem um passuco que fala o seguinte, eu anotei, cadê? Tem um passuco em Isaías 49, segundo aqui, Isaías 59, 19, está escrito assim, Vairum Marav et Shem Hashem, e vai ser visto, é na época de Mashiach, e vai ser visto do Ocidente o Shem Hashem, o nome de Deus, o propósito de Deus. O Mimizrach Shemesh, no Oriente do Sol, ou seja, no Extremo Oriente, et Kevodó, a sua honra. Ou seja, que cada um se relaciona com Deus da sua forma. Que Yavó Kanahar Tzalru Hashem, que vai vir de desgraças para o mundo, no Sessabó, igual o dilúvio. E aí o próximo versículo, o Vale Etzion Goel. E vai vir para Sion, para Jerusalém, o Salvador. E vai chegar a Mashiach. Ou seja, quando o Ocidente encontrar o propósito de Deus, o Shem Hashem, o nome de Deus, verdadeiro, e o Oriente encontrar o respeito a Deus verdadeiro, vai vir um Mashiach. Que cada um tem o seu propósito. Por isso que os judeus, quando vão falar de Deus, falam Baruch Shem Kevod Malchotor Olam Vaed. Bendito o propósito e o respeito do seu reinado para sempre. Ou seja, a gente junta os dois. Que é tanto a forma ocidental e oriental de encontrar Deus. Mas claramente o judaísmo ele está mais ligado com o mundo ocidental. Então isso, viaja o Shem por algum propósito, é uma viagem. E a gente pode se estender nesse passo e entender que essa viagem não parou na Torre de Babel quando chegaram em Shinar. Essa viagem vem até hoje em dia, dura 4.000. Ou seja, quando Shem sai das montanhas do Oriente, tentando encontrar o propósito para o mundo, o objetivo do mundo, né, é chegar no objetivo do mundo, essa viagem a gente está até hoje, já dura 4.000 anos. E a gente agora está conseguindo chegar no objetivo do mundo. Mas, só um minutinho, mas o Mekor do Shem não é o Oriente, é o Ocidente. Por quê? Primeiro porque se ele sai da Tevá, do pai dele, de Noé, Sim. e aí ele recebe lá a folhinha da... A gente viu que ela veio de Eretz Israel. A folhinha, sim. Né? Ele Sim. estava ligado O com do Eretz pombo, Israel. sim. O Noah estava em Eretz Israel, na região Sim, de... mas a gente vê que todos os povos se foram e a gente vê que Shem ele escolhe ir lá para a Montanha do Oriente, por algum motivo. Pode ser, talvez, que eles entenderam que o propósito está no Ocidente, ou seja, na terra de Israel. Isso falou, já ouvi um devatorado, Rav Nevitz, que ele explica que essa viagem aqui é para onde eles estavam se dirigindo, para a terra de Israel. Falaram, vamos para a terra de Israel agora, morar na terra de Israel. Só que aí deu um problema, eles param em Shinar, na Babilônia. Eles têm uma parada. E aí é uma linguagem de sofrimento, ou seja, eles pararam onde não deveriam. Tinham que ter continuado mais um pouco. A mesma coisa quando o Terah pega a família para ir para a terra de Israel e ele para em Naharaim, né? Haram. Então ele para no meio do caminho. Problema, ou seja, sempre tem pessoas tentando ir para o Oriente, para o Ocidente e param no meio do caminho. Nessa grande viagem que até hoje a gente continua. Não é à toa que ele para na Babilônia e o povo acaba indo para a Babilônia depois da expulsão. Tem tudo a ver. Tem a Torre de Babel, tem o Talmud babilônico, tá? Mas vamos ver. Vai Benassam, então eles viajam. Quem viaja? O Shem, Mikedem. Então talvez, quem que a princípio a gente entende que fez esse propósito todo de construir a torre, um propósito no mundo? A princípio o Shem, certo? Que ele que tinha um propósito, que ele viajou, ele que tinha um objetivo. E talvez ele que estava pensando, vai cair o céu, não sei o que lá, papapá. Princípio, tá? Mas vai ver no segundo versículo que não. Vai ao Meru Ishelreu e falou
um para o outro, Ava, vai, Nilvená, Levenim, vai fazer tijolo, Nisrefá, queima Serefá, que os tijolos tinham que fazer, botando na fornalha quem não manda, Vatei Lahem Levenai, a gente vai ter como construir lá, Even, a pedra, Veachem Nehayalahem Lechome, ou seja, vai ter o material de construção. Um falou para o outro. Quem falou para o outro? Um homem falou para o outro homem, né? Ish elereu. Quem é um homem falando para o outro? Quem tá falando? Quem falou para quem? Olha o Urashi, que interessante. Isso ainda não existia. Olha que interessante. Rava. Não. Cadê? Ish elereu, cadê? Ish elereu, aqui o Urashi. Vem comigo. O ma leuma, um povo por um povo. Ou seja, está escrito em uma pessoa falou para outra pessoa. O Urashi vem falar, não, um povo falou para outro povo, ou seja, povos estão dialogando. Você, povo, que tem que fazer. Não, você que tem que se prontificar e fazer um povo para o outro. E não uma pessoa para o outro, não um indivíduo. É o coletivo, um povo para outro povo. Ele vai dar exemplos, olha que interessante. Mitzrayim lecush, o Egito para os Cushitas, para os etíopes, talvez. O Cush leput, e o Cush para os filhos de Put, que é da onde vem Tro. O Put le Canaan, e Put para Canaan. Vocês dão exemplo, um povo para outro, interessante. Que povos são esses que ele deu exemplo? Filhos de Canaan. De Ham. Os filhos de Ham, exatamente, ó. O Benei Ham, os filhos de Ham, aqui no capítulo 10, versículo 6. Cush, o Mitzrayim, o Put, Canaan, são os 4. Ou seja, os 4 que ele cita são os 4 filhos de Canaan. Os 4 primeiros filhos, os outros são netos. Ou seja, é a família de Ham. São os descendentes de Ham. Todos esses que ele citou são todos descendentes de Ham. Então, um povo, ou seja, quem teve a ideia então de fazer o tijolo? Ham, muito bom. A gente vai ver que toda a humanidade estava no mesmo partido, na mesma construção. Mas quem idealizou? Ham. Mas quem que viajou querendo um propósito? Shem. Entendeu o que aconteceu? Shem viajou querendo uma mudança e conseguiu a mudança. Ham escraviza Shem para fazer a torre. Essa é a ideia. Os Shem chegam de forasteiros. Como Ham escraviza... Shem escraviza Ham, tá. Não, Ham escraviza Shem. Shem saiu... Isso é contra Abraha, isso é o inverso Muito da Abraha. bom. E o início da humanidade começa a ser contra Abraha de Noa. Aclarar a maldição de Noa. Noa falou, olha, lembra que a gente estudou? Para dar certo, o Shem tem que escravizar o Ham, mas vai dar certo. Mas o que acontece aqui? Ham escraviza Shem. Vai dar errado. Ou seja, o Shem ele sai da terra deles, o primeiro povo que sai, abandona o país original. Eles, igual os árabes estão vindo para o mundo, ou seja, eles vêm como forasteiros, ou seja, que são pessoas por princípio odiadas por outros povos, porque você não faz parte do meu povo, e eles chegam com ideias revolucionárias, influenciam os países que eles passam, até que o pessoal de Canaã fala, boa. Mas, de novo, tem uma coisa estranha, porque Vamos... Shem, Ham e Efet eram irmãos. Sim, a gente Então, está se falando Ham aqui... estava no ocidente... Não, o Ham não, os descendentes de Ham. Tá, se... A gente viu qual era a Torá fala, os limites de Ham. Era mais ou menos aqui. Eu trouxe um outro mapa. Aqui quem está no vídeo não vai ver aqui. Outro mapa. Shem, ou seja, no Oriente. Sim. Ham aqui. Tá. E Efet aqui. Aqui, quem quer ver? Não sei se vai conseguir ver. Tá ao contrário, né? Depois você diz. Shem, Oriente. Ham aqui, essa parte. E Efet aqui, mais para a Europa, para cá. Então é isso. Eles chegam, passam por Ham e eles são escravizados para trabalhar para Ham. E a gente vai ver que de Ham vai vir então a pessoa que vai comprar a briga. Vai falar, eu vou ser o idealizador de tudo. Que vai ser Nimrod. Nimrod, que a Torá já citou. Citou por quê? Porque é exatamente esse assunto da Torre de Babel. Cadê o Nimrod? Abriu uma lojinha no Canyon Lagadão. O Bnei Kush estava aqui, ó. Capítulo 10, versículo 8, ó. Vekush e Alá de Nimrod, ou seja, de Kush veio Nimrod, e o Echel Liot Gibor Baretz, ele começou a ser o valente na terra. Viu o Gibor Tzaid, ele caçava Lifnei Hashem perante Deus, já que é Neamar, por isso é dito como Nimrod, o valente caçador perante Deus. E aqui o Ramban explica que o Nimrod foi a primeira pessoa que falou, por que eu tenho que só comandar o meu povo? Por que eu não viro imperialista e conquisto também outros povos e faço uma nação toda que eu estou no poder? O que é isso? É a Torre de Babel. Ou seja, passa Shem. Boa ideia, não tinha pensado nisso.
E aí ele faz uma grande monarquia, tanto com as pessoas de Shem, tanto com as pessoas de Ham, pegando alguns de Yefet. Fala, agora eu mando aqui, e em prol da humanidade, ou seja, ele se põe como Mashiach, eu vou salvar a humanidade, que é o que a gente falou no início da aula, do julgamento divino, que vai vir, que tem falta. Ou seja, aqui a gente está fazendo um povo só. Então aqui vai ter o amor. E como? Através da discussão da torre. Começa a implantar a ideologia dele. Essa é a ideia. Mas quem que era lá, quem que fazia os tijolos? Quem fazia os tijolos? Os semitas. Sim? Então, pela primeira vez que os semitas, isso é importante, são escravizados e começam a construir tijolos para construir alguma coisa que não é deles. Isso parece com a história de quem? Talvez dos judeus no Egito, que são escravizados pelos descendentes de Ham de novo, ou seja, que não deveria ser. Pelos descendentes de Ham, Shem é escravizado, são judeus no Egito, fazem tijolos e para construir alguma coisa que não é para eles. Mesma coisa, tá aqui. Essa é a ideia. Vamos continuar. E a ideia aqui é fazer tijolo, era o maior tecnologia da época, tá bom? Era a tecnologia, fazer um tijolo. Tinha que pegar barro, juntar e botar para queimar, certo? Essa era a ideia. E a ideia é que esse avanço tecnológico pela Torá é visto como bom ou ruim? Porque a princípio parece que é ruim, né? A tecnologia, estão construindo tijolo, então Deus não quis. Mas não necessariamente, assim. Então tem um dilema entre o ser humano e o desenvolvimento tecnológico, se é bom ou ruim. Por exemplo, os gregos acham que é ruim. Por que eles acham que é ruim? Porque eles acham que tem um deus que chamava Prometeu, né? Que fala que ele é julgado por Zeus, porque ele deu para o ser humano o fogo. Ou seja, o ser humano não conhecia o fogo e ele deu esse segredo e aí ele é julgado. Falou, você deu um segredo para eles, ou seja, toda vez que o homem ele está lidando com fogo, é uma coisa que não pertence a ele, que foi roubado por um outro deus. Isso é o que os gregos falam, por exemplo. E o judaísmo fala aqui no final do Shabat, do primeiro Shabat da criação do homem, o Adam, o ser humano, estava triste, que achou que ia acabar o mundo porque ele pecou. E Deus falou para o ser humano, por que você está triste? Falou, porque está escuro. E o mundo vai acabar, que eu pequei, ou seja, é a morte. Ele falou, não, pega 2 pedras, raspa uma para a outra e vai fazer o fogo. Está escuro porque está escuro, e você tem como iluminar através do fogo. E Deus ensina o fogo para o homem, e aí ele fica feliz, fala, uau, não vai acabar o mundo, tem fogo, tem esperança. E por isso, na Avdalá, todo Motzei Shabbat, todo que a gente faz a vela, a gente acende o fogo. E faz a Brahá, Borei Meoreis, bendito aquele, a gente abençoa o quê? As luzes do fogo, que Deus ensinou. Ou seja, o judaísmo vê o avanço tecnológico como esperançoso para a humanidade. Bom, Deus ensinou para o ser humano. Mas Deus podia ter dado uma tocha. Por que você está com medo? Toma a tocha. Não, ele ensinou a fazer o fogo. Ou seja, o homem tem que desenvolver a tecnologia. O fogo é tecnologia. Então aqui era o maior avanço tecnológico, mas a forma que pode ser boa ou ruim, essa é a ideia. וימצאו איש לרעהו, אבן לבניו, בנים ושפה ותהי להם לבנה, ואבן חם להם לחומר. וראו אבן לבנה לנו עיר מגדל. Então vamos fazer uma cidade, uma fortaleza e uma torre, né? O Roshó Bashamai, que o Rosh, o princípio e o toque, ou seja, o topo, toque no céu, vem nascer lá no Shem. E vamos fazer um nome. E aqui é o errado, é um coletivismo por um propósito só, desrespeitando a individualidade, que eu já falei. Pena futsal pneia colar. Isso aí talvez a gente vai conseguir. Então é a ideia. Agora a ideia é assim, a ideologia que eu já expliquei era essa. Através da torre, tinha até um Midrash, vamos começar. O Midrash falava o seguinte, quando as pessoas estavam construindo a torre e um tijolo caía lá de cima e quebrava, as pessoas sentavam no chão e faziam luto, e choravam, e falavam, quando a gente vai fazer outro tijolo? Quando uma pessoa caía da torre e morria, ninguém ligava, ninguém se importava. Ou seja, essa ideia era um coletivismo totalitarista que o indivíduo perdeu sua função, perdeu seu valor. Uma pessoa não, se essa pessoa se constituiu morreu, bota outro, não importa. O importante é o propósito. Agora, se o propósito ele é destruído, aí todo mundo chora. Ou seja, gerações fazendo isso. Acaba esquecendo o propósito do mundo, que é o quê? Deus. Nasce Shem, vamos fazer um nome, que aí fala que é idolatria. Que qual é a idolatria? É a própria torre. Ou seja, é você que... O objetivo do mundo é a torre, é fazer a torre. Sim? E qual é a ideologia
de por que fazer isso para esquecer Deus. Foi totalmente pensado. E quem fez isso é Nimrod. Então, o que é Nimrod? Nimrod vem do verbo mered, de rebelar. E assim falou Urashi. Ele se rebelou quando fala que e foi o Nimrod, aqui no capítulo 10, versículo 8, olha o Urashi. Liot Gibor, Leamrid Kol Olam Ala Kadosh Baruch Hu. Ele fez o mundo inteiro, que é a Torre de Babel, se rebelar contra Deus, Batzá Dora Plagá, do conselho da geração da Torre de Babel. Então aqui ele fala que foi Nimrod e ele se rebelou dessa forma. O que é Gibor Tzai? Tzad Datan Shebriot. Ele caçava a cabeça das pessoas, Bepiv, com a sua boca. O Metaan Limrod Bamakom. E acabava convencendo ela com argumentos que tinha que se rebelar contra Deus. Porque está escrito assim, o difícil da frase é que ele fala que ele foi Nimrod, ele foi um caçador, Lifnei Hashem, perante Deus. E geralmente se é perante Deus, é bom, perante Deus. Quando fala, toda vez que está escrito lá, perante Deus é bom. Mas aqui fala que é ruim. É que o Urash fala que é perante Deus, ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, sabia a verdade, e ele quis se rebelar sabendo que Deus é a verdade. Tipo, vamos fazer e se esquecer de Deus. Como alguém sabe que Deus é a verdade e faz o mundo inteiro se esquecer de Deus? É o que a gente falou. Para se livrar do julgamento, porque se a gente se esquece de Deus, Deus não pode punir a gente por não ter paz. Essa é a ideia. Então a ideia. Mas também esse perante Deus, ou seja, parece pela frase, quando fala que ele foi um caçador perante Deus, fez uma revolta perante Deus, parece da frase aqui que ele fez isso em nome de Deus, tipo, Lechem Shamayim, com bons propósitos. Exatamente, é bom propósito, o quê? Para o bem da humanidade, eu quero que a humanidade esqueça de Deus. Em seu nome, é para a humanidade viver, é para o bem, é para a paz do mundo. Essa é a ideia. E a gente vai. Então, Nimrod, ele era tipo um cara assim: eu vou me arriscar, eu vou me queimar por Deus. Eu sei a verdade, então eu vou ser julgado por mal, mas vale a pena em nome de toda a humanidade. Eu quero salvar a humanidade. Então, é o primeiro falso Mashiach que existe na humanidade. Eu quero salvar a humanidade. Como esquecendo de Deus? Ele tentou copiaram, né? Copiaram ele, tá? Vamos. E tanto isso que o Urashi ele fala, por que a geração do dilúvio, Deus matou todo mundo? E a geração da Torre de Babel, ele só espalhou. Por que não matou? Fala, não, porque existia paz entre a humanidade. Então, se tem paz, Deus não mata. Então, mas na geração do dilúvio que não tinha paz e todo mundo se matava, Deus matou todo mundo. Mas aqui tinha paz e não matou todo mundo, ou seja, foi mais brando. Querendo dizer o seguinte, que bem ou mal, Nimrod conseguiu trazer a paz da humanidade, a humanidade não morreu com esse julgamento divino quando teve, graças ao que Nimrod fez. Sim? E com uma ideologia tão certa que ele conseguiu convencer o mundo inteiro, que tanto que os sábios eles falam, que quem também comprou a ideia e ajudou a construir a torre, quem foi? Quem foi a pessoa que Nimrod vendeu a ideia e também participou da construção da torre, que os sábios falam? Avraham Avinu. Abraham construiu a torre, ou seja, ele entendeu tudo, falou, uau, verdade, Nimrod, você está certo, tzadik, e ajudou a construir a torre. Até que um tempo ele se rebela. Pera, então isso foi no final das 10 gerações? Sim, faz a cronologia, vai chegar. Tem uma discussão cronológica, mas a princípio sim. A torre é destruída quando Abraham tem, se eu não me engano, 52 anos, se eu não me engano. Tem que fazer as contas, não lembro. Não, porque parece que é logo na primeira geração depois do Babu. Tem como você explicar sim, mas aqui, vamos pegar, por exemplo, Abraham aqui e a Torre de Babel aqui. Ou seja, Abraham, ele nasceu em 1878, isso foi em 1996. 2:22... Calma, 1996... 96? Foi ano da Copa, né? Não, tem alguma coisa errada aqui, não é isso? Eu tô inteira. Não, Abraham, desculpa. Abraham, em 1948, foi em 96. Logo eu tinha 48 anos. Abraham tinha 48 anos. A gente vê que ele vai começar a fazer o proselitismo dele com 52 anos, de acordo com os Midrashim, e Deus vai conversar com ele pela primeira vez com 75. Então a gente está falando aqui que a destruição foi 4 anos... 4 anos antes dele. 8 anos antes dele começar a espalhar o Deus para o mundo inteiro.
Quer dizer o seguinte, que quando teve a destruição, foi quando Abraham pensou, uau, tá errado essa ideologia. Que a gente não tem que resolver fazendo uma falsa paz e esquecendo de Deus. Isso justamente ao contrário. Tem que trazer Deus para a humanidade toda. E aí vai começar, depois, logo que acabar a Torre de Babel, com a história que vai contar de Abraham. Ou seja, tem duas pessoas que têm ideologias diferentes. Nimrod e Abraham. A ideologia de Nimrod era tão boa que Abraham comprou a ideia no início. Mas depois ele foi se evoluindo até que chegar, não, isso é completamente errado. E aí ele sai dessa. E a torre é destruída. Mas a gente vai ver que existe uma verdade aqui. Tá? Essa é a ideia aqui. Vayered Hashem Nerot Etayir, tá? Então, vamos para o final. Então, a ideia é a seguinte. Eles chegam e eles procuram uma planície. E falam, uau, vamos fazer a torre, certo? Não faz nenhum sentido fazer uma torre numa planície. Eles estavam na montanha mais alta. Se é para chegar no céu, começa da montanha mais alta. E não numa planície, certo? Até porque muitos lugares traduzem como vale. Né? Não é vale, é planície. Não é o vale, é planície. O que quer dizer? Porque qual é a diferença? Se fosse um vale, seria melhor que uma planície. Porque como você faz tijolo? Você tem que pegar pedra. Pedra você encontra numa montanha ou num vale. Mas não numa planície, não tem pedra. Certo? Você não tem material. 2, você tem que ter um solo resistente. Numa região montanhosa com pedras, você consegue ter fundações boas. Mas numa planície, não. Afunda. Ou seja, eles foram escolhendo, uma planície é o lugar pior para fazer a torre. É lá. Vamos fazer ali. Por quê? Querendo dizer o seguinte, que a gente, como o objetivo era esquecer de Deus, a gente falou assim, a gente quer fazer uma torre, mas sem usar nada que Deus criou no mundo. Eu não quero usar o que Deus já preparou para mim pela natureza. Eu quero fazer do intelecto humano. Eu vou fazer o tijolo do início ao fim. Só o ser humano. É uma ideia para você esquecer Deus. Vamos fazer um shema, um nome, um propósito. Ou seja, uma idolatria. Todo propósito vinculado do propósito verdadeiro é uma idolatria. Essa é a ideia, a resposta deles. E aí então vai vir Deus para a gente terminar. Vayered Hashem Lirot Etayir. Desceu Deus para ver. A gente já estudou. Sempre está escrito Vayered e desceu. E se revelou. A gente viu isso em Noah. Que parece Vayered em Noah, quando ele aparece Vayered aqui na Torre de Babel. Aparece Vayered quando ele vai dar os 3 atributos e quando ele vai dar a Torá. Vayered Hashem, Bayanam, Veitatsev, Mashah. Ou seja, Vayered é a revelação de Deus. E aí Deus ele se revelou no mundo. Vocês querem se esquecer? E aí Deus se revelou. E a revelação de Deus vem o quê? Vem o julgamento. Então Deus se revela ao mundo e ao mesmo tempo julga o mundo. Veta Migdal. E viu o Migdal. Asher Banu Bnei Adam, que o ser humano criou. Tipo, totalmente ser humano. Vai Omer Hashem, e falou a Deus. Rem Am Echad Vesafachad. Uma língua só. Um partido só. Lekulam, para todo mundo. Vezech Achilam Lasot. Veata Loi Batzer Mehem Kol Asher Izmu Lasot. Então não vai acontecer nada, porque eu não quero um coletivismo totalitário no mundo em detrimento à individualidade. Não vai acontecer nada que eles pensarem fazer. Ava, Nirdá, ele usou a mesma palavra, Ava, Nirdá venevla shams fatam. Vamos quebrar esse partido deles. Asher lois shmeu, ish safat reu. E ninguém vai entender mais a ideologia do outro. Cada um vai ter a sua própria ideologia. Ve'afetz Hashem otam mishama pnei cholaretz. Aí ele espalhou de lá cada um para a sua terra. Ou seja, eles quiseram juntar todo mundo no Fremzah, e Deus ele espalhou de novo. Verdelu livnot ir. Ve'al ken kara shema Bavel. E por isso é chamado de Bavel. Que Sham Balal Hashem Safá. Porque lá Deus confundiu todas as ideologias de Kolaret, de toda a terra. O Misham Mefitzam Hashem Lapenearet. Lá ele espalhou todo mundo pela terra. Sim? É interessante. Sempre que está escrito assim, e Deus chamou tal nome. Por esse motivo, ou seja, quando a Torá traz o motivo do nome, quer dizer que o nome não tem esse motivo. Ou seja, tinha por um outro motivo. Ou seja, Bavel era um outro motivo. E depois que aconteceu, é como se fosse faz um drash, faz uma... e por isso talvez se chamava aqui, porque também Balal, eu confundi. Mas Balal não tem nada a ver com Bavel, os chores. O que é Bavel? É Bav. O que é Bav em aramaico, que era na Babilônia? O que é em aramaico Bav? Baba. Porta. O que é ele? Ilo. Alá. Babilo. Assim, no Babilônia se chama Babilo, a Torre de Babel. É a porta de Deus, é o portão de Deus. Shara Shamaim, em hebraico. O que é outro Shara Shamaim que existia no mundo? O Beit HaMikdash. Ou seja, se isso fosse feito certo, era para ser o Beit HaMikdash. O grande templo. Vocês estavam construindo o Beit HaMikdash, mas construíram de forma errada.
E aí, então, ele confundiu tudo. E não foi. Então, assim, a gente vai terminar explicando o seguinte, que no final das contas da Torre de Babel, o que aconteceu? Deus se revelou para a humanidade toda. Quando mais Deus se revelou no mundo? Na entrega da Torá. Ou seja, tem 2 momentos que Deus se revela para a humanidade. Uma na entrega da Torá, para o povo judeu, mas um momento anterior, Deus se revelou para o mundo inteiro, que era a Torre de Babel. Da mesma forma que ele se revelou só para Noah na arca. Então tem algumas revelações de Deus no mundo. Certo? E aqui ele se revela para a humanidade toda. Por que Deus se revela? Porque se Deus se revela para você, você é importante. O Criador do mundo se revelou para você, você é importante. E aí você lembra que você é importante. Uau, Deus revelou para mim. E aí isso resgata o individualismo de cada um que tinha se perdido com a ideia. Ela falou, não, uau, minha cultura é importante. Aí voltam até as 70 culturas. Essa é a ideia. Os 70 povos, cada um com a sua individualidade. Que Deus quer isso para o mundo. E na revelação que existe, deixa então um Roshem, uma impressão em cada povo do que é divindade. Ou seja, cada povo recebeu uma revelação divina diferente. Como se fosse que Deus deu a Torá para cada povo no primórdio da humanidade. Na Torre de Babel, cada povo recebeu a sua Torá. Mas depois ele vai confundir a ideologia. E essa revelação divina confundida vai virar a mitologia de cada povo e povo. Até hoje. Então, se pegar, por exemplo, os gregos. Eu acredito que na deusa de Afrodite. Ou em Hades, por exemplo. Sei lá, Afrodite. Afrodite é deus do amor. Mas a Afrodite criou o mundo? Não. Ela é filha de Zeus. Então Zeus criou o mundo? Não. Ela é filha de Cronos. Cronos criou o mundo? Não. Ela é filha de Netuno com Gaia. Que Gaia é a deusa da natureza. Gaia criou o mundo? Não. Quem criou Gaia é... E agora que eu esqueci? Caos. Ou seja, sempre tem um Deus que criou outro Deus, mas você serve para um Deus lá embaixo, porque você não serve para o caos, que é o que criou tudo. Mas se a gente for ver a realidade, muita gente fazia tempo para Afrodite. Muito menos para Zeus. Zeus trabalhava muito menos, fazia idolatria muito menos para Zeus do que para os outros deuses mais pertos. Para Zeus alguns faziam, mas para Caos, para Cronos quase ninguém. Para Netuno e Gaia, ninguém. Caos ninguém falava. Querendo dizer o seguinte, que as mitologias, quanto mais você se aproximava do Criador, menos as pessoas lembravam. E lembravam mais dos posteriores. Querendo dizer o seguinte, que acabou tendo um esquecimento, uma desvinculação com a origem divina que vem de cada ideologia. Essa é a ideia. Sim? O que é o caos? Caos. Falta de ordem? É o Tovavou. É a confusão que existia na idade. É o segundo versículo da Torá. Ou seja, a origem da cultura grega é do Tovavou. Tanto que os gregos, quando escreveram a Torá, eles começaram do segundo versículo, não do primeiro. Porque eles não acreditam no primeiro, que Deus criou o mundo. Tudo começa no Tovavou. Essa é a ideia. E a ideia é, se a origem dos deuses é o Tovavou, é a confusão. Então, o que são os deuses que nasceu deles? Confusão, que são todos os deuses. E se você serve a uma confusão posterior... Ou seja, se início é uma confusão, ou seja, não tem princípio o mundo, não tem porquê o mundo existir. É uma confusão e o mundo é resultado das guerras divinas e o ser humano por acaso existiu. Então, se não existe início, não existe princípio, não existe final, não existe propósito. Essa é a ideia. E aí você serve aos deuses, é a falta de propósito no mundo, que não chega muito longe do ateísmo. O mundo não tem propósito. Essa é a ideia. E o judaísmo, que fala que antes disso Deus criou o mundo, existe um propósito. Se existe propósito, existe objetivo. Se existe objetivo, existe planejamento. Se existe planejamento, existe um processo educacional no mundo. E existe por que viver. Existe o início e existe o final. A gente fala, Deus é o Deus de Erishon Ve'aharon, o único final. E fora ele, não existe nenhum outro Deus. Tudo é Deus. E aí é o monoteísmo verdadeiro. Essa é a ideia. Assim explica o Ramchal em Dato Dvunot. A ideia é profunda. Então, cada mitologia vem do princípio de Deus, mas de forma desconfigurada. E aí, então, 70 povos voltam a brigar e a gente não resolve nada. No final da história, continua a briga entre 70 povos, que é o que ele quiser resolver. Então, vai vir Avraham e vai ter que revolucionar o mundo para trazer o mundo na união. A gente vai ver como isso vai acontecer. Então, existiu uma tentativa de paz que não deu certo.
E agora vai começar uma viagem de Shem na tentativa de paz, que vai dar certo, que vai chegar até os dias de hoje. Então a gente vai ver isso na aula que vem. O que a gente termina Noé já começa Lech Lechá, a história de Abraão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.